Olá, tudo bem? Hoje é dia. Que dia que é hoje? Acho que 14 ou 15. É um sábado de janeiro de 2022. Sábado de janeiro de 2022, acho que 14 ou 15. E eu vi um vídeo sobre aquele filme que foi lançado, que fez o maior sucesso, né? Que todo mundo está assistindo. O vídeo da Netflix que chama Não Olhe para Cima, Don't Look Up, né? Que é com a Mary Streep, com o Leonardo DiCaprio, com o Jonah Hill e mais outros atores conhecidos que eu não lembro o nome, mas que são bons atores também. Eu gostei bastante da atuação do Leonardo DiCaprio, me assim, surpreendeu, assim, achei que ele fez muito bem o papel de um cientista frívolo, apesar de sério, apesar de bem intencionado, interessado, mas também com essa frivolidade que faz com que ele se torne uma vítima fácil das circunstâncias e aconteça o que aconteceu. Eu assisti esse filme faz um tempinho. Depois ontem eu vi no canal do Pirula ele fazendo uma análise que eu achei bem bacana. Assim, ele fala daquela maneira assim, né? Mas relacionando os personagens com pessoas da esfera nacional, né? Celebridades e políticos que nós conhecemos e até influencers como ele, né? Que inclusive ele atingiu recentemente 1 milhão de inscritos no canal e ele logo em seguida gravou esse vídeo falando sobre esse filme, né? O Não Olhe para Cima. E eu achei bem interessante, me motivou a assistir de novo o filme, né? Assim, a análise dele, recomendo inclusive que veja, mas fica numa esfera, assim, na minha opinião, mais circunstancial, né? Até assim, de um certo tipo de fofoca assim política e da direita contra a esquerda, aquela coisa toda, que eu acho que o filme vai além disso. O filme mostra que todos são culpados, né? Que não existe um lado certo e um lado errado, todos fazem parte desse mesmo processo aqui de trocar de mão que está começando a doer meu dedo. Então, hum, mas eu gostei do vídeo do Pirulho, ele trouxe uma série de informações, inclusive como ele é um cara importante, influência, ele está muito conectado, ele sabe o nome das pessoas. Eu fui lá parando e vendo quem é essa pessoa, quem é esse cientista que ele está falando, quem é essa pessoa, porque eu nem sabia tal. Inclusive ele fala dos negacionistas, né, dois importantes aí, né, que ainda continuam falando, porque na opinião dele, que para mim faz sentido, esse vídeo fala sobre a questão do aquecimento global. Esse filme foi feito antes da pandemia, foi feito em 2019. Então ele fala mais dessa circunstância, né, do aquecimento global, mas numa comédia, né? O filme é uma comédia de humor negro, né? Então ela não é uma comédia mais sarcástica do que uma comédia para se achar engraçado. São poucos os momentos que de fato tem algo que a gente possa até rir, mas a gente fica sempre no sorrir, né? Na etapa anterior do rir que vem o sorrir. Inclusive estava lendo num livro hoje aí que eu vou fazer uma revisão que tem áreas do cérebro pacientes que tem que coloca um eletrodo, eu não lembro que área que é, mas que a pessoa, que o cientista lá, que o neurocientista estimula com um pouquinho de tensão elétrica, a pessoa sorri. Um pouco mais de tensão elétrica, a pessoa gargalha. Então o sorrir e o rir estão relacionados. Né? Você não chega ao gargalhar, você não chega ao rir antes do sorrir. E o sorrir, para mim, é a empatia. Né? Então você tem que primeiro gostar ou se empatizar, né? Empatizar com aquele comediante e tal, para depois você começar a achar engraçado. E eu vi isso várias vezes na minha vida, né? Inclusive com o Louis C.K. Primeira vez que eu assisti um stand-up dele, eu achei grosso, né? Achei assim, muito agressivo, de baixo calão, só com palavrão, só com coisa. Depois eu comecei a me empatizar com a figura dele, um cara de meia idade, com filhos, divorciado e tal. Aí aquilo criou uma ambientação em que eu pude depois entender a comédia dele, que eu acho brilhante. Eu acho o Louis C.K. provavelmente o melhor comediante dessa geração agora, assim, de longe, né?
Mas a princípio não me estimulava. O eletrodo estava com pouca atenção, né? Então, voltando, né, ao filme, eu achei muito interessante. O que me motivou a gravar esse vídeo é que tem um aspecto do roteiro que normalmente eles fazem isso em Hollywood. Eles fazem roteiros com muitas camadas. Tem a camada básica que todo mundo entende, depois camadas mais sutis, né, e mais complexas que poucos vão entendendo. E teve algumas coisas nesse roteiro que eu vi que ninguém mencionou, né? E uma que passa meio desapercebida, assim, eu já vou começar com ela, porque senão eu vou esquecer. Eu não anoto nada, né? Eu só gravo, eu ligo aqui o vídeo e começo a falar, e muitas vezes eu desligo e depois falo, esqueci de falar tal coisa, mas eu acho, assim, que fica um tipo de filtro cognitivo, né? O que eu lembrar é porque vale a pena ser falado, o que eu não lembrar é porque minha mente já inconscientemente descartou. Mas, assim, tem uma cena que eles estão lá no Capitólio, né, esperando a presidente, né, que é a Meryl Streep, que eu acho muito interessante, quero falar sobre isso também, porque eles escolheram uma presidenta e não um presidente para representar o que seria o governo do Trump, né, que é o governo negacionista, fundamentalista, paranoico, pateta, né, tudo que há de mais ridículo, né, assim, o 6 de janeiro de 2021, que foi a invasão do Capitólio, vai ficar para a história, né? Como o dia da patetice e que o governo americano, sabe, mostrou a fragilidade em relação ao avanço das corporações, né? A tal da corporatocracia, né? De enfraquecer e ridicularizar o governo, né? Então, por que eles escolheram uma mulher? Eu acho interessante esse fato, depois eu quero falar. Mas enfim, eles chamam cientistas que descobriram esse meteoro enorme de 10 quilômetros, que eles colocam mais ou menos na mesma dimensão do meteoro que extinguiu uma grande parte dos dinossauros, né, há não sei quantos milhões de anos atrás, muito tempo. Pirula fala sempre sobre essas coisas, lá tem os dados certinhos. Então também foi um meteoro na faixa de 10 quilômetros de tamanho. Para mim simbolizando a extinção de um domínio, né, assim, da humanidade. Então acaba a humanidade agora com mais como acabou o domínio dos grandes répteis, né, dos dinossauros naquela época, e depois começou outra coisa, né, começou outro tipo de vida, de formas de vida, como os mamíferos e nós e tal coisa. Então eu acho que é mais ou menos isso, simbolizando o final de uma era, né, de domínio. Mas eles estão lá esperando, tem um general que também, e toda aquela maneira, né, circense, enorme e tal, vão buscar os dois cientistas lá na base que eles estão com um avião enorme de guerra, e o avião é para transportar material pesado, pelotões, centenas de pessoas, e o avião é todo vazio, tem só os dois lá, e não tem nenhum lugar para sentar no avião. Isso tudo para mim são pistas, sabe? Eles não precisavam daquilo. E aí quando eles vão daquele jeito todo, né, com é, aquela bravata toda, bem típica, né, de não só dos americanos agora, porque eles que são os que estão ainda por enquanto, tá no final, mas estão ainda no domínio do mundo, né, de fazer tudo assim daquela maneira, com bravata, com aquela linguagem de macho, de falar grosso e alto e tal, como os sargentos de exército e tal, também tal, go, 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 tal, vem lá o cara lá, manda eles entrar dentro do hangar, daquela garagem imensa que é aquele avião que vai até o Washington, né, a toque de caixa, levando os dois, os caras não tem nenhum lugar onde eles mostram isso, o Leonardo DiCaprio tentando se sentar num banco que assim é metade de um banco normal. Então, para mim, isso é uma referência muito boa. E quando chegam lá, não tem nada acontecendo, não tem urgência, não tem nada. O presidente demora pra caramba, eles ficam lá 6 ou 7 horas esperando para ser atendida. O presidente passa com o filho dela, que é o secretário, que também representa a frivolidade ao extremo do playboy, que incompetente, tolo, né, arrogante, que a gente vê, né, nos governos aí enfraquecidos do neoliberalismo, né, atuais, né? Estados Unidos é um deles, Brasil também. Tem muitas referências aí. Mas o que assusta é com a aprovação popular.
Isso devia ser assim refutado, devia ser cuspido para fora, né? E não, e fica e perdura e as pessoas levam. Então eu acho que tem muitos detalhes assim no filme que permeiam o fato de que todos estão envolvidos nesse problema, todos são responsáveis, que levam a isso. Não é só esse elemento aí é tolo e pavoroso de estúpido, é um resultado, né? É que nem uma espinha que nasce, não é a espinha, a espinha é um resultado de um processo de glândulas sebáceas que não estão tendo vazão, então um excesso de produção por outras circunstâncias, por alimentação, por sujeira na pele, enfim, são outras coisas, mas que resultam em grandes deformações como essas que nós temos visto, né? Então eles ficam lá esperando tal. E para mim a cena que eu quero chegar, eu já estou falando há 10 minutos e não cheguei nela, é que esse general, o general que está lá sentado com eles, e ele parece um general de longa carreira, um sujeito mais velho, com aquele ar de experiência, que dá assim pequenos conselhos para eles, né, para os dois cientistas que nunca estiveram lá. E aí e as horas vão passando e eles não são chamados, né, para falar com o presidente, com a presidenta. E o general fala, eu vou pegar uns salgadinhos. Então ele volta com salgadinhos e com umas garrafas de água e fala, custou tanto, né? Ele cobra, né, assim, deles. E aí todo mundo, sem pensar muito, ainda mais nos Estados Unidos, que eu sei que é assim, porque eu morei lá, que tudo é pago, né? Então ninguém estranha, né? Eu, como brasileiro, já estranharia. Falei, tô aqui Como que tem que... Tem uma vending machine, né, dentro da casa da White House lá. Enfim, aí os caras pagam, e depois ele passa mais algumas horas, ele tem que ir embora, tal, é chamado para estar em outro lugar, e vai embora. Aí a moça lá, que é a estudante, né, pretendente ao doutorado, que é uma atriz que já fez bastante filme aí, jovem, né, famosa. Eu acho até que ela é mais velha do que eles colocaram nesse papel, porque ela já fez um filme com o Javier Bardem, que chama Mãe, que é muito interessante também esse filme, muito chocante, muito simbólico, né? Um filme de terror, né? Que ele faz o papel do diabo, basicamente, e ela faz o papel da vítima, né? Para mim o simbolismo do filme é esse, né? Um filme de propaganda antimachista, né? Como se todo homem é um demônio e ela é a mulher que dá o coração, né? Por ele, dá tudo, o filho e tal e coisa, enfim. Mas é interessante de ver assim. Acho que no futuro as pessoas vão olhar isso de uma maneira mais interessante, como houve um exagero nesse momento, mas enfim, vale a pena assistir. A atuação dela é boa, ela é uma ótima atriz. E aí ela levanta lá depois de um tempo para pegar mais salgadinho, e ela vê que os salgadinhos são de graça, que estão lá numa cozinha, lá disponíveis para quem quiser pegar, é só pegar, aqueles saquinhos, né, com amendoim, alguma coisinha assim só. E aí ela volta e fica falando sobre isso. E o filme, momentos depois adiante, recorre isso. Tem lá o cientista maior, que é um negro, que é o da Serviço de Vigilância Planetária da NASA, que é o cara, o top, assim, né? E eles estão lá sentados, não foram chamados para uma reunião depois, e eles recorrem a esse mesmo momento lá que ela fala isso, mas não faz sentido um general de patente alta e tudo mais cobrar. Por que que ele fez isso? Isso para mim é brilhante, porque passa desapercebido no filme, mas é a sensação que mais acontece assim da contemporaneidade para mim, de coisas que acontecem, de pessoas importantes e que não fazem sentido algum, que inclusive que não vão a nada, é quase que uma decisão nihilista, sarcástica, eh, inconsequente, uma coisa assim kafkiana quase, como o processo de Kafka. Ele vai lá e vão acontecendo as coisas e não, nada faz muito sentido. E é muito interessante para mim esse ponto que eles colocaram lá. Que ela fala isso, mas por que que ele cobrou da gente? Cobrar bobagem, assim, $5, 10, sabe, uma coisa assim que para um cara desse não é nada. Por quê? Sabe? Qual é a explicação lógica? Entendeu? Isso para mim é uma recorrência muito grande do que acontece
frequentemente, sabe, na sociedade. Parece que tem um absurdo, né? Uma coisa onírica quase, como se fosse um sonho, que você está vendo coisas que não casam. Porque se ele fizesse isso e aí encontra-se um propósito, ah, tá, ele tinha essa intenção. Não, ninguém consegue. E ela tá lá depois, no momento em que o Leonardo DiCaprio, que é o orientador dela, é promovido ao chefe lá, científico lá, né, a toque de caixa, ele pode ir na reunião e ela não pode, e nem o outro, que é o que em teoria estava acima, aquele negro, né? E eles ficam lá conversando numa sala e ela fala de novo, mas por que que ele cobrou pelo salgadinho? Né? Eles estão lá assim, há várias horas trancados nessa sala, que eles não podem sair, nem podem. E ele não responde, esse negro que é mais velho, né? Que é esse professor, ele tem um nome todo difícil, um Dr. Otto Worth, um negócio assim, mas ele fala, mas pode me chamar de Ted, né? Então esse Ted, ele só escuta, eles estão assim, sabe, até sem sapato, estão sentados em cima de uma mesa, assim, sabe? Do tipo, que são muitas horas que eles estão lá confinados, né? E ele fala assim para ela, conta uma história para ela também, assim, do tipo, o mundo é um absurdo, né? Que nem uma vez eu encontrei o Sting, né? O cantor lá, pop, né? Sting. E eu tenho certeza que ele soltou um pum na minha frente. O Ted fala isso. Ele fala com a cara mais séria, que fica muito bom assim, a atuação. Eu tenho certeza que ele fez isso. E ele nem desviou os olhos dos meus olhos, ele nem quebrou o eye contact. Sabe? Eu tenho certeza que ele fez isso. E mesmo assim, eu achei ele um cara legal. Eu achei ele quite charming, que ele fala assim. Eu achei ele muito charmoso. Isso é brilhante pra mim, sabe? A gente se acostuma com o absurdo, inconsequente, aparentemente inconsequente, e, e a nossa cognição anestesia esse absurdo. A gente passa adiante e tudo acontece. Como que pode o Sting soltar um pum na frente dele e ficar tudo assim e sem. Ele falou, nem pediu desculpas. Ele falou assim, ele nem desviou os olhos e nem pediu desculpas. E mesmo assim eu achei ele super charmoso. E aí, enfim, eles fazem várias coisas dessas, como um casal pop lá, que é uma moça e um cara que é um rapper, DJ alguma coisa, DJ Cello, parece que assim, acho que é esse o nome dele, que eu lembrei por causa de violoncelo. E ela, que é uma moça, uma jovem, super jovem, pop, e eles são um casal romântico, e eles quebraram, e todos eles, naquele momento em que vem um meteoro que vai destruir a Terra em 6 meses, eles ainda ficam envolvidos nessa frivolidade, nesse negócio, sabe, Big Brother e tal, e interessados. Todos eles, todos, o Leonardo, o papel do Leonardo DiCaprio e tal, a única que não fica é essa moça que está abaixo, assim, que está mais próxima, inclusive, dessa realidade mais assim da juventude, da contemporaneidade. É como se ela fosse a visão nossa do absurdo. Ela falou, mas para lá, não, por que, que o general cobrou pelo salgadinho, já que é de graça? Ele foi lá, pegou de graça e cobrou da gente, como se. Ou por que, que o Sting fez isso, né? No caso foi o Ted que falou. Ou por que, que vocês estão ligando para essa pessoa aí e tal? E fica sempre voltando. O que lembra muito um filme que para mim é brilhante, 2006, que é Idiocracia, uma comédia sensacional, que ela foi assim muito menosprezada, ela não foi adiante como ela merecia ter ido, assim, a Idiocracia. Então esse filme, ele tá recheado de coisas assim que são referências ao absurdo que a gente vive. E eu acho que sempre houve o absurdo, né? Mas nunca como assim a concentração do absurdo está assim sem precedentes. Não é uma crítica, é uma constatação, né? Claro, eu acho que tudo está certo como está acontecendo, as coisas, sabe, estão. Quem sou eu para colocar um juízo de valor sobre, sabe, como que é uma sociedade ou um planeta ou uma civilização acontecem? Eu só fico aqui vendo, né, as coisas que me chamam a atenção, né? Justamente esse fato de que é um absurdo, é kafkiano, né? E se o Kafka sentiu isso naquela época, né? Não sei, acho que foi começo do século XX que ele escreveu a obra dele.
Imagina agora como seria, né? Como seria uma pessoa como ele, assim, voltando e vendo as coisas como acontecem agora? É muito mais. Ou talvez a tecnologia propiciou como uma lente de aumento que a gente visse detalhes, assim, sabe, de nuances, sabe, texturas que a gente não estava vendo, sabe, dessa de todo esse aspecto absurdo que, 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 que é como eu estou pensando em inglês, meu Deus do céu, é tão chato, estrava uma palavra em inglês. Ah, enfim, que empacota a gente, né? Empacota empacota em absurdo, empacota em coisas que não tem cabimento nenhum, né? E que acontece em altas esferas, porque se é uma coisa absurda em pequena esfera, a gente acha interessante, pitoresco e vai mais nas altas esferas assim da sociedade, das organizações. Então esse filme ele traz muito isso, elementos da idiocracia, que são os lados mais cômicos, né, mas a comédia mais direta, que é lá o Jonah Hills, que é um comediante, né? Fez uma série de filmes com o Seth Rogen também, é um cara muito engraçado. Um filme que eu gostei bastante dele lá no começo lá da carreira é aquele Ligeiramente Grávida, eu acho que é com Seth Rogen, com ele, com uma moça bonita. Fez vários filmes, tem uns olhos bem separados. É Knocked Up, o título original. E ele é muito engraçado, né? Assim, a gente vê assim o talento de comédia, né? E enfim, é isso. Eu queria só falar sobre essa questão assim desse absurdo, né, que esse filme coloca em vários momentos. Tem lá o tal o milionário, né, que representa mais ou menos o Steve Jobs, mas assim um pouco de Elon Musk também e daquele cara, acho que é o Larry Page, se não me engano, do Google, que tem um problema de voz, que ele fala de um jeito esquisito. Esse bilionário, ele fala titubeante, ele fica, mas ao mesmo tempo ele é um cara sagaz. Ele titubeia e dá a impressão que ele é quase uma pessoa com uma deficiência mental, mas ele por trás ele sabe. E ele também representa, ele faz um apanhado geral desses bilionários da era da informação, né? Como o Zuckerberg também, que ele faz lá o cara que sabe de tudo, né? Ele sabe tudo o que vai acontecer, até a maneira como vai morrer lá a presidenta, né? E aí ele fala, você vai morrer sendo devorada por e fala o nome de um bicho, mas a gente não sabe o que é esse bicho, né? Então no final do filme você vê lá o que acontece, que ela é de fato devorada, mas ela está em outro planeta e tal, coisa muito interessante, muito engraçada, mas é uma comédia direta, né? Essa daí já são aquelas, assim, pulverizando, o que é importante, é agradável, inclusive, ter uma comédia mais simples, né? Uma comédia mais na cara mesmo, assim, que a gente acha engraçado, né? Assim, de uma maneira mais basal, né? Mas ele é recheado de coisinhas interessantes, como essas referências do absurdo, né? De que nada faz sentido, né? Ou aparentemente, vamos colocar de uma maneira mais humilde, né? Nada aparentemente faz sentido e que acontece, mas que nunca esteve tão assim, tão próximo. Talvez então a gente esteja sendo convidado a galgar um novo passo evolutivo, né, para alguma coisa que é melhor do que a razão, né, que é melhor do que o modelamento formal, o entendimento lógico, né, aquilo que vai além de uma lógica aristotélica e clássica, que tem já as lógicas paraconsistentes, onde o sim ou não podem conviver, aquele tal do paradoxo lá de Schrödinger, né, do gato, vivo e morto ao mesmo tempo e tal. Então tem assim, são indicações de que não dá conta, né? A lógica direta, clássica, não dá conta de explicar aquilo que a gente observa, que a gente vê no mundo, né? E talvez essa expansão enorme que nós tivemos da percepção de coisas graças à tecnologia, redes sociais e tudo mais, trouxe, né, muito próximo da gente, do nosso nariz, né, o absurdo das coisas, como elas de fato acontecem dessa maneira assim absurda. E para terminar, então, falando da Mary Streep, né, que é a presidente, que eu acho que foi muito sutil aquele negócio assim para tirar essa crosta
da demonização masculina que a terceira onda feminista colocou de uma maneira muito forte, que todo homem tem o pecado original, né? Do cromossomo XY, né? Como se fosse uma marca da besta na testa, o 666. Então ele já é passivo de ser um elemento nocivo, e na verdade não, todos são elementos nocivos, né? Ninguém escapa, né? Em maneiras diferentes, todos são pecadores, no sentido do pecado como defeito, né? E os pecados capitais são os defeitos principais, né? A vaidade, a ganância, a luxúria, a glutão, né? A gula, a ira, a preguiça, são todos defeitos que todos nós temos, de maneiras distribuídas, né? Mas todos nós, ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é passivo de dizer que está acima disso tudo. E a somatória de todos esses defeitos dá, né, o que a gente vê, que na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que tem alguma coisa por trás que segura esse circo. Um mastro que segura esse circo de coisas absurdas, né, horrorosas e cômicas, de palhaços e de engolidores de espada e de tudo que a gente vê. Tem um mastro que segura, porque se fosse só por nós, acho que teria desabado. Já teria desabado. Então é isso. Obrigado aí pela atenção. Até uma próxima oportunidade.